Olá pessoal, voltando à nossa discussão sobre eletricidade e magnetismo aqui no curso de Física 3, nós finalizamos o nosso último vídeo com essa pergunta aqui, né? Como é esta força, né? Para quem não se recorda, nós estávamos discutindo como seria a força de interação entre cargas elétricas, né? Então nós temos essas três situações aqui que a gente pode observar de interação. E nós sabemos o seguinte, nós sabemos que cargas que são diferentes, né, cargas opostas, elas têm uma força de atração. Você percebe que os dois materiais, quando eles estão carregados, né, quando as duas cargas elas estão próximas, elas se atraem com uma determinada força. E quando elas são iguais, né, positivo com positivo, negativo com negativo, o que a gente observa são forças de repulsão, né? E essas forças, como a gente discutiu, elas ocorrem à distância, elas não necessitam de você ter toque, de você ter interação mecânica. Elas são forças que agem a uma determinada distância e já já a gente vai descobrir como isso é possível, como que isso acontece, tá? Então, uma das coisas que surge inicialmente, além de entender a fenomenologia de como que essa força ela pode atuar no sistema, porque perceba que a gente já sabe como que vai ser a força de interação, se ela vai ser atrativa ou se ela vai ser repulsiva. Mas uma coisa que é bastante importante para a gente é conseguir descrever esses tipos de força, descrever matematicamente. Porque uma vez que a gente tem uma descrição matemática, que a gente tem uma lei estabelecida para falar como que é essa força e como que a gente pode denotar ela, eu consigo fazer uma série de outras coisas, uma série de modelos, né, em cima dessa interação fundamental que me possibilita entender vários mecanismos que eu posso observar no dia a dia, no laboratório, na natureza, né? Então é bastante importante a gente fazer esse tipo de coisa aqui, tá? Então, se a gente pensar do ponto de vista mais básico, né, que é entender como que surgiu essa observação da interação, uma das coisas que a gente pode fazer experimentalmente é o seguinte: imagine que eu estou fazendo uma interação, tá, de uma carga negativa, tá, com uma carga positiva. Então eu já sei que essa força aqui, ó, ela é do tipo atrativa, ok? Então tá. Então uma característica que tem que estar implícita aqui é saber que essa força ela tem que trazer algum mecanismo que considere os sinais dessas cargas, tá? Que ela consiga dizer o seguinte: olha, eu sou uma força que descreve cargas opostas, eu sou uma força que descreve cargas iguais. Esse é um primeiro momento, tá? Para fazer a descrição da nossa força do ponto de vista matemático. Uma outra coisa que a gente pode parar para pensar é o seguinte: em um processo de eletrização por atrito, eu posso pegar, por exemplo, o meu plástico, né? E eu posso atritar ele com uma flanela, com um pano, ok? E eu sei que esse processo aqui, nós discutimos que esse processo, ele vai ocorrer a eletrização através da quebra, né, de ligações ou da quebra da remoção de cargas negativas da superfície, da remoção de elétrons. E aí o meu objeto ele vai ficar carregado, positivo ou negativamente. É fácil intuir o seguinte, que se eu atritar uma vez, o efeito que eu observo, ele não é tão pronunciado. Mas à medida que eu aumento o atrito nisso daqui, à medida que eu faço mais atrito, que eu atrito muito mais, eu consigo perceber que essa força de interação, ela passa a ser mais expressiva, né? Então, o que acontece? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, um atrito, né, eu vou perceber essa FA de uma determinada maneira. Se eu colocar aqui, sei lá, 10 atritos, eu vou perceber uma outra FA. E se eu colocar aqui, por exemplo, 100 atritos, eu vou perceber uma outra FA. De forma que eu vou ver isso daqui, ó, né? Para minha carga negativa aqui, eu tenho minha carga positiva aqui, e aí eu tenho essa FA, ela vai aumentando gradativamente, né? O tamanho do meu vetor aqui, ele denota a magnitude da força, tá? Então eu vou percebendo que essa FA ela vai aumentando, tá?
à medida que eu vou atritando mais o meu material. Então, atritar mais significa conferir uma quantidade de carga elétrica maior ao material que eu estou atritando, tá? E eu percebo essa dependência, né, da força de atrito com o número de atritos que eu sou, com a força de atração com o número de atritos que eu realizo, com o número de cargas elétricas que eu confiro ao meu material. Então, uma das coisas que fica aparente para a gente é que essa FA, né, ela deve ser proporcional à carga elétrica que é conferida, porque veja, se aqui eu atrito uma vez, eu tenho uma carga negativa, né? Se eu atrito 10 vezes, aqui eu tenho 10 cargas negativas, né? E aqui eu não vou conseguir desenhar 100, tá? Então, mas a ideia é essa, a ideia é que eu carrego muito mais o meu material. Então, essa FA, ela deve ser de alguma forma proporcional à carga, tá? Ela deve aumentar com a carga. Outra coisa que é percebida, tá? Que é percebida é o seguinte, é que essa interação que eu tenho entre cargas aqui, agora eu vou desenhar cargas positivas, ela depende consideravelmente da distância, tá? Então, imagine que aqui eu estou a uma distância D1, ok? Aqui eu venho para uma distância D2, ok? E aqui eu venho para uma distância D3, tá? Então, se essa força de repulsão ela tinha uma certa magnitude aqui, ó, essa força de repulsão, ela vai caindo consideravelmente, tá? Com a distância, de forma que a uma certa distância você nem vai perceber mais a força de repulsão. Pode fazer esse experimento aí na casa de vocês. Pega os pedacinhos de papel, atrita a caneta e coloca a uma certa distância. Você vai perceber que os pedaços de papel não interagem com a caneta. À medida que você vai aproximando, né, à medida que você vai fazendo isso daqui, ó, aí você percebe que existe uma certa interação, tá? Então, essa força que eu estou procurando, essa força elétrica, tá? É uma força devida a cargas elétricas, ela está me dizendo que ela deve depender da carga e ela deve ser inversamente proporcional à distância entre as cargas, tá? Então, isso daqui, ó, é uma coisa que eu posso esperar, tá, para a descrição dessa força de interação. Só que eu ainda não sei exatamente como é, tá? Eu ainda não consigo descrever exatamente ela. Por quê? Porque essa dependência aqui, ela pode ser uma dependência linear, quadrática, raiz de alguma coisa, ela pode ser de inúmeras maneiras, né? Então, por exemplo, sei lá, a minha FE ela pode ser igual, sei lá, a raiz de Q por D, sei lá, elevado a meio, né? Dá na mesma, né? Mas alguma coisa desse tipo, né? A 3 meios, não sei. Eu não sei como que é essa dependência. Eu não sei. Então, não sei. Se eu não sei, eu não posso ficar descrevendo ela assim, sem critério nenhum. Eu preciso planejar um experimento, eu preciso pensar um experimento que me possibilite eu determinar quem é essa força elétrica, tá? E aí entra nessa história um sujeito, né, bastante sagaz, que é o Coulomb, tá? Então vamos pensar aqui, agora nós vamos enunciar uma lei que se chama Lei de Coulomb, tá? Então esse sujeito aqui, ó. E aí, vocês já devem ter visto até alguns memes na internet, onde tem uma situação que é o seguinte. Vou tentar desenhar aqui. Eu sou péssimo em desenho, né? Mas você tem dois quadrinhos aqui. Não, é um quadrinho só. Você tem uma mesa aqui de prova e você tem dois sujeitos fazendo a prova aqui, né? Aí tá o cara aqui fazendo uma prova e tá o Mr. Bean aqui do lado fazendo a prova também. E ele tá dando uma pescoçada aqui no que o outro está fazendo. Não sei se vocês já viram esse meme, mas a ideia é que aqui desse lado está o Newton fazendo a lei da gravitação, certo? E do outro canto aqui está o Mr. Bean, ele simboliza o Coulomb.
porque vocês vão perceber que existe uma simetria entre essas duas leis muito parecidas, né? Então, olha só. Inspirado na lei da gravitação universal. Inspirado na lei da gravitação universal, houve um experimento que se chama balança de Cavendish. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, a balança de... Eu não sei se fala assim mesmo, e nem se escreve, tá? Mas é mais ou menos isso, a balança de Cavendish. Que ela constituía basicamente o seguinte. Ela era um pêndulo de torção, tá? Aqui está o teto. Você tem aqui um fio que tem um determinado K, uma constante elástica, tá? Uma constante de torção. Aqui uma haste rígida, inextensível. E aqui você tinha uma massa. E aqui você tinha uma outra massa. Ok? E aí você tem nesse sistema aqui duas outras massas móveis que você consegue colocar uma para o lado de lá e uma para o lado de cá. Ó, tá? Então fica uma massa aqui e uma massa aqui. E aí você consegue aproximar e afastar essas massas de modo que essa balança de torção ela consegue perceber a interação entre as massas e o ângulo aqui, ó, sofre uma determinada deflexão, tá? Com esse experimento, o Cavendish conseguiu determinar um valor muito bom para a constante universal da gravitação, o G, tá? E o Newton já havia enunciado que a força de interação gravitacional, ela tinha essa cara aqui, ó, era a constante G, para poder manter essa proporcionalidade, tá? A massona aqui, emão, a outra massinha, eminho, dependia das duas massas, e isso daqui decaía com R ao quadrado, tá? Então você já tinha um experimento historicamente que tinha uma característica muito parecida com isso daqui, ó. Depende do elemento que você está interagindo, né? Aqui são, no caso, massas, aqui no caso nós vamos interagir cargas e decai com a distância, com R. Então o Coulomb pegou, talvez se inspirou nesse experimento aqui para propor um experimento que ele chamou de balança de Coulomb. Tá? Então você tem lá a balança de Coulomb, tá? Balança de Coulomb. O que ele fez? A mesma coisinha. Ele foi lá, pendurou aqui em um suporte um fio com constante conhecida, constante de torção conhecida. E aí ele colocou aqui uma haste inextensível, que não tem problema nenhum com temperatura e tal. E aqui ele colocou uma esfera, aqui uma esfera, esse material aqui como é que fala? Ele é condutor para poder manter as duas cargas iguais, tá? E aí você tem aqui, eu vou chamar isso daqui de Q1, eu vou chamar isso daqui de Q1, são duas cargas iguais, tá? E aí ele aproxima desta Q1 aqui, ó, uma Q2 e aqui uma Q2. Podem ser de sinais iguais ou contrários, tanto faz nesse momento, tá? Para o experimento, tanto faz. E aí acontece o seguinte, quando ele aproxima isso, ele vai perceber que essa balança, ela sofre uma deflexão. Isso daqui mexe por um ângulo θ, né? Então, imagina que aqui está a minha barra da Q1 e Q2, e eu aproximo aqui cargas iguais, então ela vai se repelir, então ela faz isso daqui, ó, tá? Ela faz isso daqui. Se eu aproximo cargas diferentes, ela faz isso daqui, ó, ela atrai, tá? Então, o que esse experimento permite medir é esse θ aqui, ó, e ele mede com uma boa precisão, tá? Esse experimento, pessoal, ele funciona da seguinte maneira, tá? A força de interação que aparece aqui, vamos supor que ela é de repulsão, tá? Tem uma força aqui de repulsão, tá? E tem uma força aqui de repulsão. A resposta a esta torção é exatamente proporcional a esta força, tá? Porque o sistema em equilíbrio, ele tende a ficar numa determinada posição. Quando você perturba ele, ele sofre uma deflexão, que é proporcional a esta força e corresponde também a esse K aqui, a constante de torção, tá? Então, desse experimento, dá para se recolher dados que são mais ou menos o seguinte. Eu vou olhar para o ângulo de torção, para o θ, tá? E esse θ, ele vai
me permitir calcular um torque. Tá? O torque, se vocês lembrarem lá da física 1, né, ele seria algo do tipo R vetor F, tá? Que seria este raio aqui, ó, que não é o raio que eu vou usar na lei, tá? Vou colocar uma outra letra aqui, vou colocar um D, tá? Vou colocar D, então essa distância aqui, ó, D, tá? Porque aqui onde eu estou fazendo o torque, tá? Lembra do braço de alavanca, né? Ponto de apoio, torque aqui, ó, tá? Depende desse braço, né? Ponto de apoio. Ponto de apoio está aqui no centro, tá? Então ele permite eu determinar o torque desta forma, e quem realiza este torque aqui é justamente a minha força elétrica, que eu estou interessado em determinar ela, tá? E ele me permite calcular também, mas eu não, veja, ó, eu não tenho a força elétrica, eu não sei qual é o torque, eu só sei qual que é o D, então eu preciso saber o torque de outra maneira. Outra maneira de calcular o torque é calculando ele como sendo o momento de inércia vezes a deflexão sofrida, o dθ, tá? Você pode calcular ele como sendo o I dθ, tá? Essa mudança que teve aqui no ângulo, ou Iθ simplesmente, tá? Então você tem informações aqui a respeito do torque você retira a força, então eu consigo montar uma tabela de força, tá? Em função do quê? Eu não percebi que esta força ela deve variar com Q e D, então eu vou variar a carga de cada uma das partículas, ok? E vou variar também a distância. Obviamente, em momentos diferentes. Primeiro eu deixo a distância fixa, vario a carga. Depois eu deixo a carga fixa e vario a distância para perceber como que essas coisas vão mudar, tá? E aí o grande barato do negócio foi que o Coulomb percebeu o seguinte, que quando ele fazia, tá, um gráfico desse daqui, ó, ele fez dois gráficos então, tá? Daquela tabela, ó. Ele saiu com a dependência da força elétrica, tá? Em função da carga e em função da distância. Deixa eu colocar aqui uma outra distância, R, tá? R. E aí, que distância que é essa? É essa daqui, ó. Ó, é essa distância aqui, ó. Tá? Isso daqui é o meu R. Tá? R. Beleza? É a distância entre as duas cargas. Então, ele percebeu o seguinte, que à medida que ele acrescentava carga no sistema, tá? Ele tinha uma dependência mais ou menos desse tipo aqui, ó. Tá? Era uma dependência que era praticamente linear, uma dependência linear com a carga. Ok? E quando ele variava o R, ele percebeu isso aqui, ó. Ele tinha um decaimento desse tipo. Tá? Então era curva assim, ó. Né? Isso daqui, beleza. Isso daqui a gente conhece muito bem. Isso daqui é uma equação que é do tipo assim, ó. Y igual a AX, não é? É uma reta. Ela sai do ponto zero. Carga zero, força zero. Não é? Só que esta curva aqui, perceba que a gente não consegue julgar ela logo de cara. Eu não sei se isso daqui é um polinômio, se isso daqui é um exponencial, se isso daqui é um pedaço de uma outra função hiperbólica qualquer, não é? Então, como que eu sei como que é esta função? Né? Como que eu sei que essa função? Lembra lá do laboratório de Física 1 que vocês adoravam? Física 1? Eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso jogar isso daqui no monolog e no dilog. Né? Então, eu preciso fazer o log de f em função de r e o log de f em função do log de r. Tá? Preciso fazer isso daqui. Ó. Então, eu jogo no monolog e no dilog. Não é? Essa é a estratégia para quê? Para que esse gráfico que seja uma curva, em algum momento ele linearize. Certo? E aí ele percebeu o seguinte, ele percebeu que este gráfico aqui, ele seria linear a partir do momento que você usasse Então ele percebe o seguinte, ele percebe que quando você faz o log de f em função de r, você não obtém um gráfico ainda linear, você obtém uma coisa que vai tender a querer ser linear, mas não é linear ainda. Ou ainda você obtém uma curva, não sei.
né? Teria que plotar para ver. Mas quando você faz log de F com log de R, isso daqui te dá uma reta. Tá? E essa reta, ela possui características importantes para a gente determinar a dependência de F com R. Não é? Vamos fazer aqui no cantinho, ó, tá? Então eu tenho algo do tipo assim, ó, um F que é igual, essa caneta não serve para isso, peraí. Um F, né, que é igual a um R, tá? Elevado a N, tá? Vamos supor que é um R elevado a N, tá? Como que eu sei isso? Porque ele linearizou aqui, tá? Então, quando eu aplico o log desse lado aqui, ó, log de F, log de R elevado a N, esse expoente aqui, ele cai multiplicando, eu fico com log de F, isso daqui é N log de R, tá? Então, perceba, ó, é log, log, né? Nesse gráfico aqui, isso daqui equivale a um Y, e isso daqui é o meu X. E o N é justamente a minha inclinação da reta, tá? Minha inclinação. No caso desse experimento, a inclinação dele deu justamente o número 2. E aí, olha só. Olha aonde eu tinha uma inclinação 2 também. 2 não, menos 2, perdão, né? A menos 2. Ele deu para baixo aqui, tá? Perfeito. Na verdade era isso aqui, ó. Ok? Menos 2. Resumindo tudo isso daqui, veja só. Eu tenho que a minha força elétrica, ela é proporcional, diretamente proporcional à carga. Aqui, ó, tá? Com a carga. Então, ela é alguma coisa vezes a carga. Então, coloca a carga aqui. Ela é inversamente proporcional ao R ao quadrado, porque deu menos 2 aqui na inclinação, na hora que a gente foi fazer o log, tá? Então, ela ficou alguma coisa desse tipo. Só que tá estranho. Tá estranho pelo seguinte, isso daqui é uma interação, opa, perdão, não é esse desenho, é esse desenho aqui. Isso daqui é uma interação carga-carga. E análogo ao que acontece na gravitação, onde você tem as duas massas que interagem, aqui também a gente tem as duas cargas que interagem. Esse objeto pode ser o carregado, mas esse pode ser o carregado. Não é? Tanto faz. Então eu tenho que considerar as duas cargas. Então aqui tem que entrar o Q1 e o Q2, porque essa interação ela é recíproca. Tá? E assim eu mantenho a proporcionalidade com as cargas e inversamente proporcional ao raio. Isso daqui, na verdade, é proporcionalidade. Tá faltando uma coisa aqui para eu ter uma igualdade. Essa igualdade vai surgir quando eu escrever o seguinte. Quando eu escrever uma constante K, tá? Que isso daqui vai ser Q1, Q2 por R ao quadrado. Olha só, isso daqui, ó, é o módulo da lei de Newton, da lei de Coulomb, tá? É o módulo da lei de Coulomb isso daqui. Então eu tenho a lei de Coulomb que depende diretamente do valor das cargas, tá? E inversamente proporcional ao R ao quadrado. Se a minha carga se uma dessas cargas forem negativa, percebe que a força ela vai ter um sentido vai aparecer um sinal negativo aqui. Isso significa que ela está apontando na direção de atração. Se as duas cargas são negativas, ela muda de coisa. Porque olha só, o que eu tenho é isso daqui, ó. Eu vou escrever ela na forma vetorial, depois vai ficar mais fácil de entender. Calma lá. Vamos terminar de entender ela aqui. Este K aqui é uma constante, tá? É uma constante. Essa constante ela serve para você escrever a igualdade entre essas duas coisas que são proporcionais, tá? E ela é conhecida como sendo a nossa constante dialética do meio, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dela. Mas por enquanto vamos manter só esse K aqui, porque o que me interessa é isso. E olha a similaridade desta lei, tá? Essa daqui é a nossa lei de Coulomb. Lei de Coulomb, tá? Com essa lei aqui, ó, que é a lei universal da gravitação escrita por Newton. Isso daqui é a nossa constante, olha só. Cargas, massas, R ao quadrado, força de interação. Ambas interações à distância, certo?
Então, assim, é a natureza fazendo poesia, gente. Maravilha. Então, vamos lá. Tá, e essa constante aqui, ó, ela tem um valor, tá? Então, vou colocar aqui, ó, no Sistema Internacional de Unidades, o K, ele vale 8,99 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, né? Então, olha só, Coulomb quadrado aqui simplifica, metro quadrado aqui com metro quadrado aqui simplifica, a força vai dar em Newton, beleza? Então tá. Então essa constante de proporcionalidade ela serve para isso daí. Agora vamos dar uma olhadinha no que eu estava falando do sinal dessa força, tá? Vamos pensar nas duas cargas. Então eu tenho aqui, ó, carga negativa e carga positiva, tá? Esse daqui é o meu referencial, ó. Esse daqui é o meu x, meu y, tá? Esse daqui é o meu x, ok? Vetorialmente, como que eu meço a distância daqui até aqui? Eu meço por esse vetor aqui, ó, por esse vetor R. Eu saio da origem e vou até a outra carga, tá? Então, esse daqui é o meu R vetor, ok? Tá ok? E aí, eu sei que a força que existe entre essas duas cargas, ela é uma força de atração, ela está apontando assim, ó, tá? Então, vamos escrever esta força aqui, ó, de forma vetorial, tá? A força elétrica que eu acabei de anunciar, ela é do tipo K, carga 1, carga 2, dividido por R ao quadrado. Tá? Acontece o seguinte, isso daqui é uma constante, isso daqui não é uma grandeza vetorial, isso daqui não é uma grandeza vetorial, isso é uma grandeza vetorial, isso é distância. Então, a força ela vai acompanhar o vetor que está do lado dessa igualdade aqui. Como? Através de um vetor unitário. Eu defino a direção deste R aqui através de um R vetor. Aqui eu tenho um vetor unitário. Lembra do vetor unitário? O vetor unitário era o vetor R dividido pelo módulo de R, de forma que a unidade dele, né, o módulo, né, do vetor unitário é 1. Então ele não atrapalha a conta, né? Então aqui eu teria o F na direção do R vetor. Tá? Então esse seria o modo de eu escrever esta força aqui, ó, vetorialmente, tá? Então tá aqui, ó, tá escrita vetorialmente. O F vai acompanhar a direção radial. Por quê? Porque é a menor distância entre as cargas, tá? É essa distância que liga elas pelo raio, tá? Ok. Agora, quando a gente considera cargas que têm sinais contrários, como que ficaria esse meu F? Olha só, eu escreveria aqui o meu FE, né? Igual a K, vamos supor que essa daqui é a Q1, essa daqui é a Q2, tá? A Q1 ela é negativa, então ficaria menos da Q1, Q2, na direção de R ao quadrado, R vetor. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que o F está na direção oposta do R vetor, tá? Então, aqui na minha figura, o meu F ele estaria fazendo isso daqui, ó. Deixa eu pegar outra cor de caneta. Ele estaria fazendo isso daqui, ó. Ó. Tá? Esse daqui é a minha força elétrica. Tá? Ah, professor, mas aqui está fazendo assim, ó. Ele está na direção do F vetor. Mas aqui, quando você olha para cá, aí você tem que mudar quem é o seu R. O seu R, ele sai daqui e vai para lá, tá? Eu estou medindo a F aqui, ó. Nessa carga 2, tá? É a força que a carga 2 mede. Se eu estivesse olhando para cá, aí o meu R ia estar para lá, ó. Tá? Ia ser um R negativo, aí depois eu ia acertar esse sinal depois. Então, essa daqui acaba sendo a força que eu estou olhando do ponto de vista vetorial. Tá? E por ela ser uma força vetorial, né, vale uma coisa bastante importante para a gente, que é o princípio da superposição. Tá? Você vai somar essas forças elétricas da mesma forma como você somava as várias forças de interação lá na mecânica newtoniana. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, ó. Imagine que eu tenho 3 cargas ao longo de uma linha. Tem aqui uma carga negativa, uma carga positiva e outra carga negativa, tá? E aí eu quero medir a força que esta carga positiva está sofrendo, ok? Então veja,
ela é atraída, vamos chamar isso daqui de Q1, vamos chamar isso daqui de Q2. Ela é atraída pela Q1, então ela tem aqui a força F1, ela é atraída pela Q2. Isso daqui é a força 2, certo? Então, a força que eu olho sobre a carga positiva, então a força elétrica sobre a carga positiva, ela vai ser a soma dessas duas forças. Ela vai ser a F2, certo? Mais a F1 na forma vetorial. Ou seja, ela vai ser a somatória das forças vetoriais que agem, né, sobre ela, de igual a 1 até n. Você pode ter uma força, duas forças ou n forças. Então, vale isso daqui, ó, vale a sobreposição, princípio de superposição das forças. Tá? Então, eu olho para a força elétrica que atua no sistema sempre como sendo a força resultante que age sobre ele. Beleza? Então, tá bom. Aí, uma pergunta que surge é o seguinte. Como é possível essa interação à distância? Né? Como é possível a interação à distância? Vocês já devem ter ouvido falar de como que seria a interação entre astros, né? Descrita lá pela lei da gravitação universal, ok? Então, vamos olhar agora o seguinte. Vamos pensar aqui em uma carga qualquer, tá? Uma carga positiva, vamos pensar ela aqui inicialmente. Como é possível ela interagir com outras cargas que estão distantes dela em algum ponto aqui do meu plano, né? Como que isso é possível? Bom, isso é possível através de uma perturbação que esta carga causa na região ao seu redor, que nós chamamos de campo elétrico. Assim como existe o campo gravitacional, que me permite, por exemplo, que o planeta Terra interaja com esse objeto, né? Através de um campo, ele está sempre exercendo uma força à distância e faz com que interações como essa daqui ocorram. A carga elétrica ela vai fazer uma coisa análoga a essa. E pelo aspecto que as duas forças têm de caráter radial, é de se esperar que essa perturbação ela também tenha um caráter radial. Então o que vai acontecer? Saindo do centro dessa carga, existem linhas de campo aqui, ó, que perturbam radialmente o espaço. Essas linhas que perturbam radialmente o espaço é o que nós definimos como sendo isso daqui, ó, E. Esse E aqui, nós chamamos ele de campo elétrico. E é uma grandeza vetorial, tá? Ele tem módulo, direção e sentido, tá? E ele vai se relacionar com a força daqui a pouco, tá? Calma lá. Então, o que acontece? Se eu colocar uma carga, vamos colocar ela aqui, ó. Se eu colocar uma carga aqui, essa carga aqui eu vou chamar ela de Q0. Ela chama-se carga teste. Ela é tão pequenininha, que ela não perturba essa distribuição de carga que está aqui. Tá? Ela só sente a presença disso daqui. Tá? Ela é uma ponta de prova. Ela é um sensor. Tá? Então, para ela conseguir sentir o campo elétrico, ela precisa ser uma carga. Tá? Mas ela é tão pequena que ela só serve para isso, para sentir o campo elétrico. Tá ok? Então, vamos supor que eu coloco ela aqui e que eu coloco ela aqui, depois, em um segundo momento. Tá? Pelo caráter que o campo elétrico tem, caráter radial, perceba que quando você está próximo da carga, olha só, a qualquer distância que você pegar radial do centro, a densidade de linhas de campo que você tem, ela é maior do que aqui, ó. Não é? Concorda? É a mesma quantidade de linhas de campo. É a mesma quantidade de linhas de campo que eu tenho aqui, porque, né, é a mesma. Mas acontece que aqui eu tenho uma área menor, um volume menor, aqui eu tenho um volume maior. Quando eu divido esse número de linhas por esse volume ou por essa área, a minha densidade, ela diminui à medida que eu me afasto. É por isso que a longas distâncias, a minha força elétrica ela vai cair tanto. Ela cai com o R ao quadrado que a gente viu aqui, ó.
Se eu for muito longe, né, se eu vier para cá, né, a minha distância ela é muito grande e esse F é pequeno. Até que chega uma hora que eu não percebo mais a força, ela desaparece. Eu paro de interagir. E à medida que eu chego mais perto, a densidade de linhas de campo é grande e eu tenho uma interação muito mais efetiva. Tá? Então, essa interação que a Q0 sente, vamos supor esta Q0 também positiva, ela é o resultado dessa perturbação causada pelas linhas de campo. Então, aqui a Q0 está sofrendo uma força repulsiva com uma certa magnitude, aqui uma magnitude um pouco menor, tá? Mas continua sendo a mesma força, tem o mesmo caráter. E como que isso, né? E como que se relaciona com o campo? Se relaciona da seguinte maneira, tá? O campo elétrico, ele vai ser definido da seguinte maneira. Definimos o campo elétrico E como sendo o valor da força elétrica, tá? Dividido pelo Q0, tá? Dividido pelo Q0. Por quê? Porque o campo elétrico, ele independe de Q0. Ele não depende de Q0. Q0 está lá só para permitir você medir a força para definir o campo. Mas antes da Q0 estar aqui, esta carga ela já possuía um campo elétrico. Ela já estava perturbando o meio. Na hora que a Q0 entrou, aí você começa a sentir a força. Percebe? Então, o campo elétrico ele independe da Q0. Tá? Ele independe da Q0. E ele é definido dessa forma. Ele tem o valor da força dividido por Q0. Ou seja, ele está no mesmo sentido da força elétrica. Tá? A força elétrica tem um caráter também radial. Lembra que nós definimos ela aqui? Ó, a força ela acompanha o R vetor. Tá? E aí eu posso desenhar o seguinte, ó. Para minha carga positiva e para minha carga negativa, eu vou ter comportamentos diferentes para o sentido deste campo elétrico. Ambos são radiais, tá ok? Só que acontece o seguinte, por convenção, como elas exibem comportamentos de interação diferente, por convenção, o campo elétrico para a carga positiva, ele está saindo do centro. Ele tem esta direção aqui, ó. Tá? Esse daqui é o campo elétrico. Essa daqui são as minhas linhas, tá? De campo E. E aqui o meu campo elétrico, ele está entrando nas cargas, tá? Está entrando nas cargas. Aqui está o meu campo elétrico E, tá? Isso daqui quando essas duas cargas elas estão separadas, elas estão distantes. Quando você aproxima essas duas cargas, você vai observar isso daqui, ó. Se você colocar a positiva próximo da negativa, você vai observar que a linha de campo ela sai da positiva e entra na negativa. Ela faz isso daqui. Ela faz isso daqui, ó. Ela faz isso aqui, ó, né? Até que chega uma hora aqui que ela começa a dispersar, né? Então ela faz isso daqui, ela dá uma volta muito maior para poder sair daqui e entrar aqui, ó. Tá? Ela sai daqui e entra aqui. Isso daqui são as linhas de campo de um dipolo elétrico, que a gente vai discutir mais lá para frente quais são as propriedades desse dipolo elétrico. Tá? Que é bastante importante, bastante interessante para a gente estudar esse tipo de configuração de linhas de campo, estudar o comportamento desses dipolos elétricos. Boa parte das moléculas que a gente vai trabalhar aí no laboratório e tal, e as interações que vão ocorrer são interações do tipo de polo-dipolo. Tá? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, se você fizer uma analogia com um ímã, né, norte-sul, você vai observar exatamente que tem as mesmas linhas de campo. Eu não sei se vocês já chegaram a ver as linhas de campo de um ímã, mas ele tem exatamente essa mesma configuração aqui, ó. É bastante análogo. Então isso daqui é um dipolo elétrico, isso daqui é um dipolo magnético. Mas a configuração das linhas de campo, elas são bastante parecidas, tá? Mas aí as propriedades, o modo como a gente vai descrever isso é diferente. A gente vai ver lá pra frente, ok? Então, beleza. Então a gente encerra por aqui. E aí eu vou deixar alguns exemplos para vocês darem uma olhada lá.
Até mais!